Olá, meu nome é Gabriela Ramires, eu sou fisioterapeuta desde 2012. Hoje eu moro em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O movimento da clínica tá valendo para mim. Eu estava abrindo o setor de pediatria, então é difícil recomeçar. E depois que eu fiz o TEMAP, começaram a chegar alguns bebês, os resultados muito rápidos do TEMAP começaram a impressionar os próprios pais, os pediatras. Nisso, eu comecei a receber mais e mais pacientes. Os pediatras se impressionavam com o resultado do trabalho, então, obviamente, eles mandaram outros pacientes que tinham assimetrias cranianas, torcicolo, tensões diferentes no corpo, enfim, atraso no desenvolvimento. E hoje a minha agenda já está 80%, 90% lotada. E sempre com novos pacientes, porque é um fluxo grande, os pacientes rapidamente têm alta, então logo vem outros. Morar em Dubai, apesar da mídia mostrar que é muito luxo e tudo mais, pra gente ter todo esse luxo, a gente precisa ter um trabalho que pague tudo isso. E agora, com a minha agenda da maneira que está, nossa família tem maior qualidade de vida. Os pacientes, obviamente, estão todos muito felizes, porque o resultado é incrível, incomparável. Eu sempre digo que o Temap foi o aditivo que faltava, né? Antes de conhecer o método Temap, eu levava em média aí tratamentos de 10 a 15 sessões para a gente ver uma melhora significativa nos meus pacientes pediátricos. E após aplicar o método, eu consegui ajudar e consigo resolver disfunções comuns com uma média de 4 sessões, o que não só aumenta a eficiência do tratamento, mas também traz mais alívio rápido, né, para os pais e, claro, para os bebezinhos também. Então essa mudança não foi só transformadora, como ela também levou minha assistência e ainda me trouxe mais autoridade no que eu proponho apresentar para as famílias. Então hoje eu posso dizer com muito orgulho que o Temap não só elevou minha prática clínica, mas também me agregou demais na minha atuação na pediatria, né? Tenho sido mais procurado, tenho sido referenciado na terapia manual pediátrica na minha região. Isso só reforça o quanto o método trouxe credibilidade e impacto na minha carreira e na vida das famílias, né? Após o início do TEMAP, os pacientes que eu já vinha tratando de torcicolo há 3, 4, 5 meses e não tinham resultados tão bons, então eu comecei a ter resultados enormes em 4 atendimentos, você já dava alta para o paciente, ou até mesmo em 2 atendimentos você já via a diferença. Eu atendo o paciente em um atendimento, no próximo você já vê que já está totalmente diferente. Iniciei no TEMAP, no mesmo mês já divulguei, assim que eu iniciei já comecei a divulgar, e no mesmo mês eu já consegui recuperar o valor total, o dobro na verdade, e com resultados. Não foi só aquilo, só porque eu estou divulgando uma coisa, estou começando no início do curso, ainda não sei o que fazer não. Com o TEMAP, a partir das primeiras aulas, você já consegue tratar o seu paciente em 4 atendimentos. Começou a aparecer inúmeras crianças, hoje eu sou referência aqui na cidade, na região, graças ao TEMAP. E isso é o que o TEMAP faz com os atendimentos das crianças e com nós, como profissionais. Ele transforma vidas. Eu sempre escutava, né, muitos relatos das mães dizendo que não tinha muito profissional na cidade e os que tinham não conseguia tratar. Fiquei com aquele receio, né, porque na minha graduação eu nunca imaginei trabalhar com pediatria. E aí chegou a primeira criança para atender. Era uma criança com síndrome de Down e criança hipotônica. Tinha 1 ano e 6 meses, não sentava, não engatinhava. Comecei a atender essa criança, mas com muito medo, com muito receio. E aí, o Instagram me indicou o Instagram do Ícaro. E realmente mudou totalmente a minha visão, os meus resultados. E aí, no dia a dia, eu fui aplicando as técnicas e os resultados foram vindo. E hoje, essa criança, que foi a minha primeira criança que eu atendi, a criança já está sentando, engatinhando e dando os primeiros passos. E assim, pra essa mãe, eu sou uma super heroína que conquistou, né? Teve esses resultados com o filho e ela começou a me indicar na cidade. E graças a Deus, estou conseguindo ter a agenda cheia e trabalhar com o que eu gosto. Com o que eu gosto, não, com o que eu amo. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, fisioterapeuta, à nossa imersão de torcicolo congênito e assimetria craniana na prática. Meu nome é Ícaro Ramalho, eu sou fisioterapeuta reconhecido por tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos e eu também sou criador do método TEMAP, que é o meu método de terapia manual avançada pediátrica. E aqui nesse evento eu estou te mostrando todo passo a passo para você também conseguir se tornar uma referência na pediatria por tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos, utilizando a terapia manual. E na aula de hoje eu vou te mostrar
o plano de tratamento secreto e eficiente para você tratar o seu paciente que tem uma assimetria craniana ou um torcicolo congênito em até 4 atendimentos, utilizando as técnicas da terapia manual. Mas bora lá ver o que foi que você já aprendeu até agora no nosso evento. Na nossa primeira aula, a gente fez uma classificação das assimetrias cranianas, tá? Então eu te mostrei quais são essas diferenças desses formatos da cabeça do paciente que vai chegar no seu consultório, tá? Mostrei também qual é a atuação do fisioterapeuta, o que ele pode fazer com o paciente através da terapia manual, tá? Eu te mostrei também quais são as consequências das assimetrias cranianas no paciente pediátrico, tá? Não é só estética, existe um mundo aí de consequências que assimetrias cranianas não tratadas pode causar no seu paciente pediátrico, beleza? E a gente também fez juntos uma avaliação da assimetria com o craniômetro, tá? Então eu te ensinei a fazer a avaliação precisa, baseada na literatura científica, para você ter segurança para avaliar uma plagiocefalia posicional. E também a gente estudou junto o fluxograma de tomada de decisão clínica no tratamento das plagiocefalias posicionais. Sim, físio, a depender do grau de severidade da assimetria, da idade do seu paciente, existe uma tomada de decisão clínica mais assertiva e você precisa saber sobre isso para você não errar aí no tratamento do seu paciente, tá bom? E a gente falou um pouquinho sobre as disfunções de mobilidade, uma leve pincelada e que a gente vai aprender e se aprofundar nessa aula aqui. Então, se você ainda não assistiu a aula 1, tá? É muito importante que você pare essa aula aqui agora, volte para a aula 1 e assista todo o conteúdo de lá, certo, gente? Porque todos os conteúdos são interligados. Aqui você vai aprender hoje, por exemplo, sobre torcicolo congênito, raciocínio clínico. E se você sabia que é a alteração que mais causa assimetria craniana no seu paciente, só que se você não sabe identificar e avaliar as assimetrias, o conteúdo de hoje, por exemplo, vai ficar perdido aí na sua cabeça, tá bom? Então nada de pular a aula, assista a aula 1 e depois vem para cá, tá? Na aula 3, gente, eu vou te dar técnicas poderosas e eficientes para você tratar o torcicolo congênito do seu paciente e também a assimetria craniana. E para a gente fechar com chave de ouro, na aula 4 eu vou te mostrar todo o conhecimento essencial que você precisa ter para tratar o seu paciente, independente do que ele tenha, em até 4 atendimentos. E nós também temos o sorteio. Lá na aula 1 eu te expliquei o passo a passo que você precisa seguir para você conseguir participar do nosso sorteio, que são 2 prêmios incríveis. O primeiro deles é o craniômetro. Se você assistiu à nossa primeira aula, você viu que é a ferramenta essencial que você precisa ter para conseguir fazer uma avaliação das assimetrias cranianas com segurança, baseado na literatura científica e com precisão, tá bom? E nosso segundo prêmio vai ser uma bolsa 100% no método TEMAP, tá bom? Aqui, gente, não tem miséria, beleza? Então lá na aula 1 eu expliquei como você pode participar desse nosso sorteio. Então lá na nossa primeira aula eu te ensinei a fazer uma avaliação precisa, com segurança, da plagiocefalia posicional, que é a assimetria que vai mais chegar no seu consultório. Beleza, aprendemos a avaliar. E agora, qual é o segredo dessa metodologia para conseguir tratar o paciente com assimetria craniana, com torcicolo congênito em até 4 atendimentos? O que é que você precisa seguir? Qual é o passo a passo que você precisa ter para você sim ter segurança na sua condução de tratamento, dormir com a cabeça e a consciência tranquila de que você ofereceu o melhor tratamento do seu paciente? Qual é o segredo dessa metodologia que faz conseguir tratar qualquer disfunção pediátrica em até 4 atendimentos? Então agora eu vou revelar para você o plano de tratamento secreto para você também conseguir tratar o seu paciente em até 4 atendimentos. Então, antes de tudo, você precisa entender a causa, certo? Que são as disfunções de mobilidade, tá? Disfunções de mobilidade, gente, são restrições de movimento
em toda e qualquer estrutura do corpo do seu paciente. Eu estou falando de ossos, de músculos, de articulações, de fáscias, de vísceras. Sim, tem como a gente avaliar e tratar qualquer estrutura do corpo do nosso paciente. Isso é muito diferente do que nosso tratamento girar em torno de reeducar e organizar a função muscular, por exemplo. Quando você, fisioterapeuta, ainda atende o seu paciente com esse seu raciocínio limitado e raso de organizar a função muscular, você não consegue tratar o seu paciente em até 4 atendimentos. Você não consegue ter segurança de que o seu atendimento vai gerar resultado rápido e duradouro no seu paciente. Você vai ter essa incerteza e essa insegurança de estou fazendo algo certo ou não? Será que ele vai responder ou não? Por quê? Porque você de fato não está encontrando a causa do problema. E a causa das alterações em quase todas as áreas da fisioterapia pediátrica gira em torno das disfunções de mobilidade. E é essa a base que você precisa ter e que a gente vai estudar aqui hoje para você conseguir tratar o seu paciente em até 4 atendimentos. Tá? E aí eu tenho certeza que você deve estar aí se perguntando, mas como assim um bebê tão novinho já pode apresentar essas disfunções de movimento, essas restrições de mobilidade, essas alterações corporais? Existem, gente, alguns fatores de risco que faz com que o seu paciente ele tenha e apresente disfunções de mobilidade ainda no período gestacional. E esse é um conhecimento essencial que você precisa ter para, por exemplo, fazer uma avaliação mais precisa, tomar uma decisão clínica melhor, tratar o local da disfunção, ou seja, onde está causando aquele problema que o paciente está apresentando aí no seu consultório. Certo? Então existem alguns fatores de risco que faz com que o teu paciente desenvolva mais disfunção de mobilidade. Eu listei aqui alguns fatores de risco, existem muitos outros, mas esse aqui são os principais e que você pode aí pensar que se o seu paciente passou por alguma dessas situações, não tenha dúvidas que ele vai apresentar sim disfunção de mobilidade. Primeiro deles, parto natural. Meu Deus do céu, como assim um parto natural já pode ser a causa da disfunção? Pois é, nascer não é fácil, tá? Quem é mulher aqui ou já pariu de parto natural, entende o que eu tô falando. Muitas vezes, imagina que essa mulher quer parir de parto natural, só que ela ali não entrou em trabalho de parto e o médico resolveu fazer uma indução. Então tomou miso, tomou ocitocina, que é para induzir essas contrações uterinas. E quem é mulher e já passou por esse processo sabe que essas contrações elas são muito vigorosas e desorganizadas. Então, muitas vezes, o teu paciente já vai estar ali no canal do parto e sofrendo compressões uterinas completamente desorganizadas e muito fortes. E isso vai causar restrição de movimento, principalmente onde? No sistema craniano do seu paciente, tá? Existem diferenças anatômicas que a gente vai estudar nessa aula aqui hoje e que a cabeça do teu paciente ela pode entrar muito em disfunção, o sistema craniano dele. Então, muitas vezes, essas compressões elas são muito vigorosas nessa região e teu paciente já pode nascer com essas alterações. Mas não só isso, compressões em todo o corpo do teu paciente, cintura escapular, pelve, por exemplo, e por isso que um recém-nascido já pode nascer com essas tensões, com essas restrições do movimento, tá? Ah, mas então eu não vou querer parir de parto natural porque eu não quero que meu filho nasça com essas alterações. Eu vou então ter um parto cesárea. Não vai resolver, certo? Todo ser humano, gente, já foi 100% programado para nascer de parto natural. E o parto cesárea, ele é completamente antifisiológico de um parto natural. Literalmente, o bebê, ele é arrancado ali do útero da mãe. Deixa eu pegar aqui minha boneca para a gente conversar um pouquinho. No parto natural, por exemplo, a gente vai ter a gravidade ajudando esse bebê, né? Vai acontecer essas contrações uterinas e esse bebê tem a gravidade ajudando, né? Quando existe essa ajuda médica da medicação, é que isso pode se tornar muito vigoroso, vai causar essas alterações. Mas no parto cesárea é o contrário. O bebê, ele não é expulso
da barriga e lá do útero da mãe. Ele é arrancado. Então a primeira coisa que acontece é uma descompressão muito grande. O paciente ele estava no meio aquoso e do nada ele vem para o ar atmosférico. Essa diferença muito grande de pressão também já pode causar alteração no seu paciente. Olha que loucura. Mas não só isso, a própria tração que o médico precisa fazer para conseguir fazer com que aquele bebê nasça, ela já pode causar alterações de mobilidade, principalmente aqui nessa região que a gente chama de base de crânio ou cervical alta. Região aqui nobre, porque passa estruturas importantíssimas e que quando entra em disfunção, o teu paciente pode apresentar diversos sinais e sintomas no teu consultório, inclusive um torcicolo congênito. Olha que loucura. A gente vai estudar sobre isso ainda aqui nessa aula, mais para frente um pouco, tá? Então, essa tração excessiva vai causar restrições de mobilidade nessa região e o teu paciente pode apresentar essas alterações. Pra vocês terem noção, gente, tem estudos que mostram que bebês que nascem de parto cesárea têm 6 vezes mais refluxo do que um bebê que nasce de parto natural. Olha que loucura, porque essa alteração, essa tração, na verdade, que o médico faz, vai, por exemplo, alterar a condução neural e esse controle dos esfínteres, por exemplo, vai ficar alterado. Olha que loucura, tá? Fiquem tranquilos, fiquem em paz, que a gente vai discutir sobre isso quando a gente for falar sobre um pilar importantíssimo, que são essas diferenças anatômicas. Vocês vão ver o porquê isso acontece, tá? Ainda nessa aula. Primiparidade também é um fator de risco altíssimo que faz com que o teu paciente ele pode apresentar mais disfunção de mobilidade. E o que de acha é isso, Ícaro? Primeira gestação, físio, primeiro parto, tá? Por que isso é um fator de risco para teu paciente apresentar uma disfunção? Porque o útero daquela mulher, ele nunca ficou grávido antes. Então essas fibras de colágeno e de elastinas, elas nunca foram deformadas. Eu faço uma analogia que é o seguinte, imagina uma bexiga, uma bola de assopro, né? A gente tira ela do plástico e aquela primeira enchida que a gente vai dar, a borracha ela está muito rígida, então a gente precisa colocar, né, mais força para conseguir encher aquela bola. Depois que você seca essa bola, a borracha foi deformada, ela não volta ao tamanho original. Por quê? Porque já foi ali, ó, alterada aquelas fibras do plástico. Um útero que nunca ficou grávido, essas fibras de colágeno e elastina nunca foram deformadas. Então o bebê tem mais dificuldade de crescer lá dentro e deformar essas fibras de colágeno e elastina, vai ter mais resistência na hora deles crescer lá dentro. Então é um fator de risco para o bebê nascer mais comprimido, mais apertado. Ou seja, quanto mais apertado lá no período gestacional, mais disfunção o teu paciente pode apresentar, certo? Obesidade. Meu Deus do céu, o que é que isso tem a ver com disfunção de mobilidade no paciente pediátrico? Olha que interessante. Uma mãe que tem que estar acima do peso, que tem um percentual de gordura visceral muito alterado, muito aumentado, vai alterar também essa capacidade de acomodação desse bebê. Por quê? O útero, gente, ele é um órgão pélvico e quando o bebê vai se desenvolvendo, ele cresce tanto que ele acaba se tornando um órgão abdominal. E ele precisa empurrar todos esses órgãos para ele ganhar espaço lá dentro. E aí precisa existir o que a gente chama de um deslizamento intervisceral. Existem fáscias que recobrem todos os órgãos que faz com que esse deslizamento aconteça. Quando existe acúmulo de gordura visceral entre os órgãos, esse deslizamento ele não acontece e o bebê não consegue empurrar esses órgãos para ganhar espaço lá dentro, tá? Isso precisa acontecer. É por isso que uma mãe, quando chega em determinada semana de gestação, ela começa a sentir muita azia, refluxo. Por quê? Porque o estômago está muito comprimido, tá? Olha que loucura, isso é uma adaptação do corpo da mãe. Mas se ela tem esse percentual visceral aumentado, não tenha dúvida que esse bebê vai ficar com mais dificuldade de se acomodar melhor nesse período gestacional e ele vai ficar mais apertado. Mais apertado, mais disfunção. Cirurgias prévias também. O que é que isso tem a ver, Ícaro? É um fator de risco para o meu paciente? Sim, tá? Gente, toda cicatriz que a gente tem no nosso corpo, ela vai desorganizar a mobilidade daquele tecido. Então, toda vez que a mulher faz um corte, que passa por um procedimento cirúrgico, aquele processo cicatricial,
ali vai ter liberações de fibras de colágeno e elastina, e aquela cicatriz ali é uma desorganização tecidual. Aquilo ali, gente, vai restringir os movimentos daquela região, daquele tecido, daquela articulação, por exemplo. Então isso pode interferir também nessa mobilidade aí desses tecidos. Uma mãe que teve perdas gestacionais anteriores, que precisou fazer procedimentos, raspagem, curetagem, mães que tiveram infecções no colo do útero, que precisou fazer aqueles procedimentos, tudo isso são situações que vão gerar aderência cicatricial nesse tecido. Então esse útero vai perder essa capacidade de conseguir aumentar de tamanho para acomodar melhor essa criança. Agora eu te pergunto, você acha que vai parar de existir mulher que pare de parto cesárea? Você acha que vai parar de existir mulher que precisa usar ocitocina ou miso para induzir contração? Você acha que vai parar de existir mulher que tem percentual de gordura visceral aumentado, que tem cirurgias prévias? Não. Ou seja, tudo isso são fatores de risco para desenvolver disfunções de mobilidade no seu paciente pediátrico. E é por isso que essa demanda sempre existiu e sempre vai existir. A questão é, você vai estar capacitado para tratar esse público e não ficar para trás na fisioterapia? Ah, Ícaro, não acredito nisso. Não acredita? Olha só essa foto que interessante. Essa foto aqui, gente, ficou super famosa na internet, talvez vocês já estejam até se deparado com ela aí na internet, mas ela ficou famosa por uma fotógrafa aqui do Nordeste, inclusive, se eu não me engano foi de Natal, foi fazer um ensaio de um parto e o bebê nasceu empelicado, que é quando ele não estoura, né, a bolsa amniótica, ele não estoura aí, ele nasce todo embaladinho. Gente, olha a postura dessa criatura aí depois que ele nasceu. Completamente torto, certo? Então, muitas vezes o bebê vai passar meses, semanas da gestação nessas posturas, apertado, comprimido, sofrendo mais tensão, e isso vai gerar essas disfunções de mobilidade. Por quê? Porque esse paciente vai adotar o que a gente chama de posturas não fisiológicas lá na frente. Então, por exemplo, uma mãe que passou por todas essas situações, né? Existem muitas outras, mas essas 5 que a gente comentou aí, isso são fatores de risco altíssimo que vai fazer com que o paciente, por exemplo, fique aí parecido com essa foto. E isso vai gerar o que a gente chama dessas posturas não fisiológicas. Então, gente, essas posturas vão causar alterações e adaptações nos tecidos do teu bebê, do paciente pediátrico. Olha isso aqui. Então, o paciente, por exemplo, que ficou inclinado lá no período gestacional, como essa foto aí, ele vai ter essa apresentação clínica quando ele nascer, gente. Olha essa foto aí. Isso aí não foi uma transição de postura, o bebê tentando girar não, tá? Isso aí é um bebê real. O padrão postural do paciente é esse aí. Olha só, gente, as assimetrias corporais que você começa a observar no teu paciente. Olha essa cintura escapular, olha essa cintura pélvica, olha esse braço desse paciente completamente rígido, essa cervical e hiperextensão, certo? Isso aí é um padrão postural secundário a essa posição não fisiológica mantida durante a gestação e que pode ter causado por vários fatores de risco, aqueles lá que a gente conversou agora, pode ser aí a causa desse problema. Olha como você precisa começar a enxergar o teu paciente muito antes dele chegar no seu consultório, tá? Então, a gente está muito acostumado em fazer uma avaliação, por exemplo, ali, uma anamnese, o que é que a gente está enxergando naquele paciente. Mas muitas vezes você precisa raciocinar e entender como é que foi esse período gestacional, como é que esse bebê estava lá na barriga dessa mãe. Isso são fatores essenciais porque isso vai causar essas alterações no teu paciente. Então, o paciente que apresenta, por exemplo, essa hiperextensão, olha essa segunda foto, né? O paciente ficou nessa postura. É muito comum, ó, dica aí de prática clínica que você pode usar no seu consultório. A mãe vai chegar e vai falar bem assim, mãe, como é que foi essa gestação?
Não, foi tudo bem e tal. Ele encaixou cedo, com 6, 7 meses ele já estava encaixado. Isso é interpretado pela população como algo maravilhoso, né? Eita, que maravilha, vai nascer de parto natural, vai dar tudo certo. Ai, meu Deus, meu sonho parir natural, vai, e ele já está encaixadinho. Gente, isso é muito ruim. Se um bebê encaixa muito cedo, certo? Lá no período gestacional, com 6, 7 meses, isso significa que essa criatura já está apertado lá dentro da barriga, tá? Pela fisiologia, o bebê só precisa encaixar, ficar todo bonitinho nas 4 últimas semanas de gestação, que é o preparo para essa criatura conseguir nascer. Então, se ele já fica encaixado, bonitinho, desse jeito aí, isso na verdade significa que ele já está apertado lá dentro. E isso vai causar essas posições não fisiológicas mantidas. A gente chama isso, por exemplo, de um bebezinho escorpião. Olha como é que vai ser essa apresentação clínica desse paciente quando ele chegar aí no seu consultório, tá? Essa hiperextensão exagerada. O paciente não consegue fazer flexão cervical. O paciente vai ficar choroso, desconfortável, não consegue mamar no peito. A mãe tenta organizar essa criatura no berço e ele fica desse jeito aqui, ó. Isso são fotos reais. Olha essa terceira foto aí, a bebezinha. Olha o jeito que ela dorme. Tá? Então isso, gente, já são alterações posturais. A gente chama isso de torcicolo funcional. Olha que loucura. Entende que você ficar ainda achando que o torcicolo é causado por musculaturas, você não vai conseguir tratar o seu paciente, certo? O torcicolo ele vai muito além. Então, alterações no corpo do bebê, disfunções de mobilidade em muitas regiões podem causar esses padrões aí de torcicolo. Aí se você vai avaliar só o pescoço da criatura, tu não vai ver nada, porque o ECMO não está relacionado com essa alteração. Não é o ECMO que está causando essa bebezinho banana, ele tortinho, ou bebezinho escorpião se jogando para trás, certo? E aí você vai fazer o quê? Comer bola no seu atendimento. Você não vai saber avaliar, conduzir o melhor tratamento, não vai ter segurança no que você faz, certo? Ah, Ícaro, isso é papo de não acredito em você. Beleza, olha o que esse estudo mostra aí. Esse estudo é da Viola. Gente, ela avaliou 1.250 bebês desde 1921 até 2016 e ela viu que todos os pacientes que nasciam, 95% dos pacientes que ela avaliou de todos esses anos, mais de 1.250 pacientes apresentavam uma disfunção de mobilidade na base do crânio, certo? Nessa região aqui nobre que eu falei para vocês, tá? A gente vai estudar sobre elas aqui hoje. Olha aí, então, só para vocês irem entendendo um pouquinho, eu peguei essas duas figuras para mostrar para vocês aqui. Ó, essa figura à esquerda é um occipital de um paciente adulto. É um osso só, um osso ímpar, tá? Já essa outra figura é a representação de um occipital do paciente pediátrico. São vários pedacinhos de ossos que estão soltos e que à medida que esse paciente ele vai crescendo e se desenvolvendo, esse osso vai se calcificando. Então é por conta dessa diferença anatômica, é por conta dessa questão do teu paciente pediátrico que essa é uma região que entra muito em disfunção. Seja por posições não fisiológicas mantidas no período gestacional, seja por questões no parto, por exemplo, certo? E isso aqui, gente, entender sobre essas disfunções de mobilidade, saber avaliar essas alterações, não é mais uma modinha da fisioterapia. Tá? Isso aqui não é mais aquela ventosoterapia que foi aquele boom na fisioterapia quando Michael Phelps apareceu todo roxo nas Olimpíadas. Isso aqui não é mais aquela modinha do kinesiotape que ficou famoso com os atletas usando, que dá aquele boom e depois desaparece, não. Isso aqui é o futuro da fisioterapia. Os estudos já mostram sobre isso, sobre a terapia manual na avaliação e tratamento dessas alterações. Certo? E você que está tendo acesso a esse conhecimento, você vai beber água limpa. Limpa não, cristalina. Porque 95% dos fisioterapeutas não sabem avaliar e tratar essas disfunções de mobilidade. Certo? Então aqui é a chance de você se tornar uma referência, chegar primeiro. Mas daqui a pouco esse conhecimento vai ter um boom.
Isso vai estourar para todo mundo. Então essa é a sua chance de conseguir se tornar uma referência por entender o tratamento e avaliação dessas alterações. Olha o que a Débora, uma profissional que trabalha há 20 anos com neurofuncional, fala sobre a avaliação e tratamento dessas alterações com as técnicas da terapia manual. Muito resultado, eu vejo muita diferença. Tem quase 20 anos que eu trabalho com pediatria, com a neuro, né? Para mim, hoje, a criança com um problema neurológico, ela teria que ter no cronograma das terapias dela a terapia manual ali uma vez no mês, assim, conforme o terapeuta, né, achasse necessário. Por quê? Porque atua em coisas que a fisiomotor ou a fisioneurofuncional não consegue. Você pode ter a melhor técnica, a melhor mão, a melhor... Não vai. Não vai. Consegue. Até eu atendi uma bebezinha essa semana que foi nítido, porque ela estava muito agitada, muito agitada. A hora que eu posicionei, comecei, ela batia, ela se debatia inteira, ela não chorava. Aí foi, depois de uns 3 minutinhos ela relaxou. Aí ela olhou para mim, riu e acabou aquela agonia. Eu já percebo. E principalmente, eu já tive outras crianças com torcicolo, não era tão... Eu moro numa cidade interior, né? Não tinha com tanta frequência para mim. Hoje eu tenho muita, toda semana tem mãe desesperada. Ai, meu filho tá com torcicolo, não tem nem horário. E aí eu falei, eu não posso mais ficar com aquela terapia que demorava 10, 20, 30 sessões para você organizar a criança. Porque no meu caso ainda é diferente, né? Porque eu já trato torcicolo, já trato lá atrás depois que eu dou alta. Aí 2, 3 sessões eu já tô conseguindo liberar. E aí eu chamo só para reavaliar. Então, ou seja, dando alta em 4 atendimentos. Ou seja, dando alta aí para o paciente em 4 atendimentos. É, porque tem a avaliação, mais 2 e o dia da alta, né? Tá sendo mais ou menos isso mesmo. Perfeito. Graças a Deus. Então, não tenha dúvida que daqui a pouco isso vai explodir, certo? E se você começar agora, se você aproveitar agora o acesso a essas informações, a esse conhecimento, não tenha dúvidas que você vai chegar na frente, certo? Então você, fisioterapeuta, precisa estar preparado para atender esse público no seu consultório. Eu tenho certeza, como 1 mais 1 são 2, que você vai pegar um paciente que vai chegar na sua clínica, no seu consultório, e que ele vai ter uma disfunção de mobilidade. Certo? E você não vai conseguir tratar um torcicolo, uma assimetria craniana fazendo alongamento. Você não vai conseguir tratar o seu paciente se você não entende sobre essas disfunções. E eu quero, gente, de verdade, que você se torne uma referência na pediatria, na sua cidade, na sua região. Eu quero que você conquiste o tão sonhado reconhecimento dos profissionais de saúde, dos médicos, dos pediatras, certo? Eu quero que você consiga resultados clínicos rápidos, duradouros com seus pacientes, que você tenha segurança na sua avaliação e na sua condução do tratamento, na sua produção de um plano terapêutico. Eu quero que você tenha uma agenda cheia de pacientes, que você seja bem remunerado. Eu quero que você seja reconhecido como fisioterapeuta e especialista. Que as famílias te indiquem, que você, o seu nome, seja comentado nos grupos do WhatsApp das mães. Quem é mãe aqui está me assistindo sabe que vocês amam aí chorar as pitangas da maternidade nesses grupos de WhatsApp, trocar experiências, e não tenha dúvidas que se você entende sobre essas alterações, que se você sabe avaliar essas alterações, que você vai conseguir gerar resultado rápido e duradouro no seu paciente, você vai ser comentado. E aí o boca a boca, que é a nossa melhor arma, que é a nossa melhor ferramenta de marketing, vai acontecer. E a sua tão sonhada estabilidade, reconhecimento, autoridade dentro da fisioterapia vai chegar. E eu quero que realmente você consiga, na sua prática clínica, educar essas famílias com clareza e autoridade, para que cada vez mais famílias tenham acesso a realmente o tratamento que funcione, tá? Porque a gente não aguenta mais receber mensagens aqui no consultório de mães desesperadas, que já está com um filho há meses e não vê resultado, certo? Então, quando você adquire esse conhecimento, você consegue, de fato, transformar a vida dessas pessoas. Você consegue, de fato, reeducar essa família. Você consegue, de fato, tratar o seu paciente de verdade. Não é fazendo alongamento que você vai conseguir isso. Não é fazendo alongamento que você vai se tornar uma autoridade. E eu sei que nessa aula eu comecei a te apresentar algo completamente novo, que você nunca teve acesso.
Talvez você ache isso muito difícil, mas esse muito difícil, mais complexo, na verdade, é porque você nunca estudou. Você nunca viu na faculdade, você nunca viu em outros cursos de formação. E, na verdade, tudo na nossa vida é treinável. Eu nunca vi um campeão das Olimpíadas já nascer vencedor. Eu nunca vi alguém começar a tocar violão e em 2 aulas já tocar uma música. Não toca. A gente precisa treinar. Se você começar hoje, por um mês, você vai estar melhor do que um dia. Se você treinar por 1 ano, você vai estar melhor do que um mês. E tudo na nossa vida funciona dessa forma. Então não tem como você ser excelente no tratamento das disfunções de mobilidade se você nunca treinou. Não tem como você tratar uma disfunção como assimetria craniana, torcicolo congênito ou outras alterações como o refluxo, a cólica, a disquesia, com a terapia manual avançada pediátrica se você nunca nem praticou. Para a gente se tornar excelente, a gente precisa treinar e praticar. Você precisa de dedicação para aprender a tratar as disfunções em até 4 atendimentos utilizando a terapia manual. E realmente impactar, gerar resultado de forma rápida e duradoura. Tudo na nossa vida começa assim, sem noção, mas a gente vai treinando, treinando, treinando até chegar à excelência. Peguem a mensagem. O resultado é a consequência do seu treino. Se você quer ser um fisioterapeuta que tem mais conhecimento para ajudar ainda mais os seus pacientes, gerando resultados rápidos e duradouros, se você quer ser um fisioterapeuta de referência, se você quer ser um fisioterapeuta mais indicado por outros profissionais, um fisioterapeuta reconhecido por tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos, como torcicolo congênito, assimetria craniana, a primeira coisa que você precisa fazer é acreditar. Sim, é possível. E não, a fisioterapia não precisa ser aquela de 30, 40, 50 sessões. Você consegue sim tratar as disfunções pediátricas em até 4 atendimentos. E vocês vão ver que é simples, fácil e rápido de aprender e aplicar essas técnicas. Quando você tem um lugar que te direciona, não tem como você não conseguir ajudar o seu paciente até 4 atendimentos. Na aula 3, quando eu for ensinar a vocês as técnicas de tratamento de assimetria craniana e torcicolo congênito, eu mudo de nome se vocês não saírem dessa aula já conseguindo aplicar tudo no seu paciente. E por onde começar o seu treino? Por onde começar os seus estudos? Tá? Para você conseguir tratar essas disfunções de mobilidade do seu paciente, no seu tratamento você precisa dominar esses 4 pilares essenciais. É esse o tratamento, o plano de tratamento secreto e efetivo que você vai conseguir tratar o seu paciente. O primeiro deles é a comunicação efetiva. O segundo é o raciocínio anatômico. O terceiro é o raciocínio clínico da disfunção. E o quarto é o toque clínico avançado. Bora agora se aprofundar neles para vocês entenderem como é que funciona. O primeiro deles, gente, é a comunicação efetiva, tá? Eu comecei a observar aqui nas minhas andanças de atendimentos pediátricos, nos atendimentos clínicos, que se eu não tivesse uma abordagem assertiva com o meu paciente, fizesse técnicas e estratégias para ele aceitar o meu toque, o atendimento não fluía. Ele ficava choroso, ele não deixava ser tocado, ele não deixava praticar o que eu precisava tratar, mexer na estrutura que precisava ser tratada. Então eu comecei a observar que existe sim maneiras corretas de abordar o nosso paciente e fazer com que ele aceite o nosso toque. Olha só essa foto que eu trouxe para vocês de um atendimento aqui do consultório do Vinícius, um paciente meu maravilhoso. Nessa primeira foto à esquerda, isso foi no início do tratamento, gente. Olha a expressão dele, como ele estava meio assustado ali, meio sem saber o que é que está acontecendo. Isso para ele entrar num choro intensivo, gente, era um pulo. Tá? Eu comecei a ver isso na prática clínica, mas olha só, no meio do atendimento, o Vinícius completamente entregue e eu aí mexendo na garganta dele, gente, e tratando base de crânio desse paciente e ele dormindo no meu colo.
tá? Isso às vezes pode parecer dom, meu Deus, eu nunca vou chegar a esse nível, eu nunca nem atendi pediatria. Inclusive eu recebo muitas mensagens como essa, né? Olha, essa mãe aí me mandou esse direct. Você tem um dom, Liz fica super tranquila e dorme o resto do dia quando sai da sessão. Não, gente, não é dom. É estratégia, é conhecimento, isso é replicável. Qualquer fisioterapeuta que domina esse pilar consegue aplicar na prática clínica e os pacientes vão também completamente adormecerem, relaxarem no atendimento. Olha só esse vídeo da Amanda Sandrini, que é uma fisioterapeuta que domina esse pilar e pratica nos atendimentos dela. Mas não foi só a Amanda. Olha só o que a Cristiane mandou aí pra gente. E esse bebê que no primeiro atendimento apresentava muita resistência ao toque e hoje, segunda sessão, dormiu durante o atendimento com melhora significativa das tensões, torcicolo congênito. Fico cheia de gratidão. Obrigado, Ícaro. Gente, olha a Cristiane mexendo na cara, no rosto do paciente e ele tá dormindo, tá? Olha essa outra mensagem aqui que a Jaqueline mandou pra gente, que uma mãe mandou o feedback. Você faz milagre, tá? Faz 1 hora que tá dormindo. Que bom que Deus te usa através do seu dom, né? Aí ela mandou aquele feedback que alegra o nosso coração. Tá vendo, gente? Isso é estratégia, é completamente replicável. O verdadeiro atendimento pediátrico que gera resultado precisa ser dessa forma. Tá? Você precisa mostrar para o seu paciente e deixar gravado ali naquele corpo uma memória positiva, um toque agradável, um toque gostoso, para que ele entenda que você está ali para ajudar. É dessa forma que a gente vai conseguir tratar o nosso paciente em até 4 atendimentos. Inclusive, na nossa aula 3, eu uso uma estratégia poderosa aqui no meu consultório todos os dias para isso acontecer com os meus atendimentos. Eu vou ensinar para vocês na aula 3, tá? Segundo pilar essencial que você precisa ter, físio, é o raciocínio anatômico, tá? A gente sabe que é muito importante você conhecer as diferenças anatômicas do teu paciente pediátrico para o paciente adulto, tá? Não, o paciente pediátrico não é um adulto em miniatura. É por isso que a terapia manual adulta não se aplica na pediatria, porque você precisa conhecer essas diferenças anatômicas, o desenvolvimento dessas estruturas para você aplicar as técnicas corretas na estrutura correta. Olha essa foto, eu trouxe 2 crânios aqui para vocês. O primeiro deles a foto esquerda aqui é um crânio pediátrico de um paciente recém-nascido. E a foto à direita de um crânio adulto. Gente, diferenças gritantes. Olhem para isso. O crânio à esquerda, as suturas completamente abertas. Olha esse espaço aí entre um osso e outro. Fontanelas, que são as famosas moleiras. Todo mundo acha que a gente só tem essa moleira grande aqui, né? Não, 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 não. A gente tem várias. Ó, essa na lateral aqui é uma moleira que tá aí com a setinha para vocês. Tudo isso, gente, são espaços entre esses ossos. Isso é essencial para o desenvolvimento dessa criatura. Primeiro deles, esse cérebro vai crescer. Se o diabo dessa cabeça já fosse fechado, como é que o cérebro ia ter espaço para se desenvolver? Tá? Outra coisa, como é que essa criança ia conseguir passar no canal vaginal se esses ossos não tivessem mobilidade? Existem adaptações no crânio que precisam acontecer num parto natural e isso só é possível por conta dessas diferenças, por conta desses espaços, dessas suturas, dessas fontanelas. Certo? Inclusive, é daí que já pode apresentar essas disfunções de mobilidade no seu paciente, por conta dessas adaptações ósseas. Literalmente, esses ossos se encavalam, sobem um em cima do outro para o diâmetro dessa cabecinha diminuir e o bebê conseguir passar lá no canal do parto. Olha como é importante você entender sobre a anatomia, essas diferenças anatômicas. Outra coisa, olha como o viscerocrânio do paciente pediátrico não é desenvolvido, que são os ossos da face. Olha como do paciente adulto já é muito desenvolvido.
Bora trazer isso para a clínica, porque isso é importante? Mamar, gente. Se teu paciente já tivesse esses ossos completamente formados, esse víscero crânio muito bem desenvolvido, ele não ia conseguir mamar e respirar ao mesmo tempo, certo? Olha como é importante a gente entender sobre isso, beleza? Então isso é um pilar essencial que você precisa conhecer para você conseguir gerar resultado no seu paciente. Olha essa outra figura que eu trouxe para vocês aqui. Isso é um artigo que eu li lá de 2005, onde ele traz um plano sagital mostrando o desenvolvimento do plano frontal aí das vértebras, né? A vértebra alta aí do teu paciente, a cervical alta do paciente pediátrico. Essa figura em preto, ela está representando os processos transversos da cervical do teu paciente. Então, ele nasce com esse processo transverso com um ângulo maior, e à medida que essa criatura ela vai se desenvolvendo, esse ângulo ele vai fechando, esses ossos vão se maturando, se desenvolvendo, e esse processo transverso ele diminui aí a sua angulação. Então ele sai de 368 para 288. Dessa forma ele vai restringir a amplitude de movimento cervical do teu paciente. Meu Deus, Ícaro, falou japonês. Para que eu preciso saber disso? Bora trazer para a prática clínica? Isso quer dizer, Físio, que por conta dessa diferença anatômica do teu paciente, quando a gente pensa em mobilidade cervical, o teu paciente ele precisa ter 90 graus de rotação. O que isso quer dizer? Que quando a criaturinha está ali deitada na tua maca, você precisa observar que ele consegue fazer 90 graus de rotação cervical. Ou seja, o queixo encostar na linha do ombro ou a bochecha encostar na superfície plana que ele está deitado. Ele precisa ter entre 85 a 90 graus. Ele tem que ter essa amplitude de movimento preservada. Isso está te dando um sinal de que aquela região ali está livre de tensão, está livre de disfunção de mobilidade. Então, se ele não consegue fazer isso, se ele apresenta, por exemplo, atitudes compensatórias corporais, meu Deus, o que é isso? Isso são sinais clínicos que o teu paciente apresenta quando você tenta fazer essa rotação com ele, tá? Então, existem testes que você pode fazer no seu paciente para saber se a mobilidade dessa região, a amplitude dessa região está preservada ou não. Inclusive, é isso que eu vou te ensinar também lá na aula 3. Vou aplicar esse teste, ensinar esse teste funcional para vocês, que aí vocês vão conseguir diagnosticar se existe ali uma restrição de movimento cervical do teu paciente. Olha outra coisa aqui interessantíssima dessas diferenças anatômicas. Aqui é um sacro de um paciente pediátrico e aqui é um sacro do paciente adulto, tá? No paciente pediátrico, gente, o sacro, eles são vários ossinhos. São pérolas de ossos, bolinhas de ossos totalmente separadas, e à medida que essa criatura cresce e se desenvolve, esses ossos se juntam e forma esse sacro aqui que a gente conhece de nós adultos, tá? Olha que interessante trazer isso para a nossa prática clínica e para vocês verem como Deus é perfeito, né, gente? O bebê, nesse primeiro ano de vida, né, que ele está aprendendo a deambular, a andar, os estudos mostram que o bebê cai, em média, 17 vezes por hora, gente. Olha que loucura, cai de bunda, tá? Ou seja, se esse sacro já fosse completamente calcificado, essa criatura ia sofrer muita fratura de sacro. Olha que interessante. É por isso que na nossa anatomia, o paciente ele só calcifica completamente o sacro com 18 anos de idade. Nossa, interessante, né? Olha como fica gostoso você entender sobre o desenvolvimento e a anatomia do teu paciente, trazendo isso para a nossa clínica. É muito diferente de você estudar aquela anatomia chata lá da faculdade, certo? Eu tenho certeza que você era desse jeito, porque eu era assim também. A gente decorava lá os acidentes ósseos, origem e inserção de músculo, só para fazer a prova. Na semana seguinte a gente não lembrava mais de nada. Tá? Por quê? Porque não te dava esse raciocínio anatômico, não te mostrava o porquê dessa anatomia ser dessa forma. Tudo existe um porquê, uma função envolvida daquilo. E quando existe uma alteração nessa anatomia, a função também vai ficar alterada. E é essa função que você trata no seu consultório. É essa disfunção que você trata no seu consultório. Certo? Olha outra coisa que legal.
Pilar também importantíssimo que tu precisa ter aí na tua clínica, físio, raciocínio clínico da disfunção. A gente sabe que lá na faculdade, ou até em outros cursos que você já deve ter feito mais antigo, de forma didática, para você aprender sobre a anatomia, a gente precisa segregar, tá? Então, existe anatomia óssea, anatomia muscular, anatomia nervosa, anatomia visceral, certo? Para a gente, de uma forma didática, entender melhor e aprender sobre esses temas. Mas, na realidade, na vida real, todos os sistemas são interligados e interdependentes. O que isso quer dizer? Que tudo tem ligação. O nosso corpo ele é único e indivisível e tudo trabalha em conjunto para que o nosso corpo desempenhe a função dele. Olha essa figura que eu trouxe para vocês. Isso aqui é uma figura do livro do Thomas Myers, tá? Ele foi um anatomista que ele descobriu conexões anatômicas do nosso corpo através dessa observação clínica dele. Então ele foi lá fazendo dissecações e ele falou: menino, não é que se eu mexer no pé tem a ver lá com a cabeça do nosso da criatura? O que é que está acontecendo aqui? E ele começou a observar essas conexões anatômicas. Olha aí essa conexão que existe entre a aponeurose plantada do seu paciente até o crânio. Então ele viu que existe uma conexão aí dessa região, que ela vai subindo ali pelo gastrocnêmio, se liga nos isquios tibiais, passa pelo ligamento sacrotuberal, passa pela fáscia sacral, músculo ilio-costal, chega no semi-espinhal aqui da cabeça e do pescoço até a fáscia epicraniana lá no crânio. Olha que loucura, gente. E o que isso tem a ver, por exemplo, na nossa prática clínica? Bora trazer aqui para o caso real que vai chegar aí no seu consultório. Imagina que uma mãe chega aí para atender, buscando atendimento, e você lá na sua avaliação, você fala bem assim: mãe, como é que foi a gestação? Como é que foi teu parto? Ah, não, foi um parto difícil, eu precisei induzir, mas eu também subiram em cima da minha barriga, apertaram muito minha barriga. Violência obstétrica, né, gente? Mas a gente sabe que, infelizmente, isso ainda acontece até hoje. Gente, se essa paciente sofreu essa manobra, que a gente chama de manobra de Christelet, que é quando sobe na barriga dela e aperta essa barriga, significa que essa pressão foi exatamente aqui no sacro do teu paciente, que ele vai estar de bumbumzinho para cima, né? E o sacro tem total ligação, por exemplo, com a região cervical e craniana do teu paciente, ó. Essa figura aqui já é de um bebezinho, tá? Mostra também essa conexão do pé até lá em cima. Gente, a partir dessa região cervical e da fáscia da base do crânio, são regiões que, quando entra em tensão e em disfunção, também pode causar, por exemplo, restrição de mobilidade tecidual, restrição da cervical do teu paciente, certo? Ou seja, o teu paciente pode aí apresentar uma limitação do pescoço, uma limitação de movimento da cervical, porque na hora do parto, essa mãe sofreu uma manobra de Christelet. Olha que loucura, certo? Mas olha como é gostoso você trazer esse raciocínio para a sua prática clínica e olha como é fácil você, a partir desse conhecimento, traçar um plano de tratamento para o seu paciente. Olha como é fácil, com esse conhecimento, você tomar uma decisão clínica mais assertiva e tratar o local da alteração e tratar o local da disfunção. É tendo esse pilar físico que você vai conseguir tratar o seu paciente em até 4 atendimentos. Olha esse outro exemplo aqui. Existe, gente, uma conexão direta do quadril com o pescoço do teu paciente, certo? Por quê? Porque dessa região aqui da pelve, vai existir uma conexão através do grande dorsal, do latíssimo do dorso, certo? Então, ó, vai existir uma conexão cruzada do glúteo esquerdo até o ombro direito do seu paciente, através desse trilho facial, desse trilho miofacial, dessa conexão do latíssimo do dorso que sai do quadril até a cintura escapular. E esse músculo ele é um rotador interno dos braços do teu paciente. E dessa região de cintura escapular até o pescoço vai existir conexões através de fáscia, que conecta essa região com o trapézio e o ecom do teu paciente.
Em português, para vocês entenderem melhor, gente, disfunção nessa região do quadril do teu paciente pode estar alterando também essa mobilidade cervical dessa criatura. Então, a causa do torcicolo do teu paciente pode ser uma disfunção de mobilidade também aqui desse quadril. Porque esse parto pode ser difícil, porque essa mãe sofreu essa manobra de Christelé, certo? Então, o teu paciente, além de restringir essa mobilidade cervical, também pode ter alteração, por exemplo, de mobilidade dos braços dele, certo? É por isso, por exemplo, que um torcicolo funcional, que é esse torcicolo que você consegue tratar no seu paciente, ele também vai alterar o desenvolvimento motor do seu paciente, não só fica aqui no pescoço, certo? O desenvolvimento motor dele também vai ficar alterado, certo? Por conta dessas restrições de mobilidade. Aí, físio, não adianta fazer alongamento, não adianta fazer exercício, não adianta fazer estimulação precoce. Você precisa saber tratar essas disfunções. Olha como é interessante quando você começa a raciocinar, quando você começa a encontrar a causa da disfunção, começa a desenvolver um raciocínio da terapia manual avançada pediátrica. E é avançada não é porque é difícil não, gente. É porque é muito superior do que você viu na faculdade. Porque geralmente você aprende aquele raciocínio clínico básico. E eu quero realmente que você tenha o conhecimento necessário para você conseguir tratar o seu paciente. Porque quando você se forma ali 40 pessoas, né? Praticamente todo mundo igual. Qual é o seu diferencial? Qual é a ferramenta que você tem que vai diferenciar você do mercado de trabalho? Às vezes você já fez muitos cursos, você tem, na verdade, um excesso de informação e você não sabe nem por onde começar, porque cada um te direciona por um caminho. Você precisa, na verdade, organizar essas informações, simplificar as coisas para gerar resultado de verdade no seu paciente pediátrico. Não precisa complicar, gente. Vamos simplificar. Eu quero que você olhe para o seu paciente, faça testes simples, faça perguntas simples para a mãe e você já tenha um caminho para iniciar o seu atendimento. Entender qual é a disfunção que está influenciando naquele sinal, naquele sintoma que o paciente apresenta no seu consultório. Certo? Então é isso, inclusive, que você começa a enxergar para você conseguir tratar o paciente com torcicolo, gente. Todo mundo acha que a causa do problema do torcicolo é o ECOM. Botei até em branco aí para vocês verem sobre isso. Mas o ECOM, na verdade, quase nunca está relacionado com o torcicolo do seu paciente. E eu até faço um desafio, Físio, para você, se você já atende pediatria. Quantos pacientes você conseguiu ter um tratamento efetivo, rápido e duradouro, tratando só o ECOM dele? Fazendo alongamento e exercício em casa? Não consegue, certo? Porque a causa dessa alteração, dessa restrição de mobilidade, que a gente chama isso de torcicolo funcional, que é o torcicolo que só a gente consegue tratar, tem diversas causas. Pode ser musculatura da sucção, pode ser a dura mater, pode ser alterações articulares no teu paciente, região torácica, trapézio, todo mundo só fala do ECOM, mas o trapézio também pode ser a causa desse torcicolo do teu paciente. Diafragma, grande dorsal, musculatura suboccipital, refluxo. Vocês vão ver porque o refluxo está total ligado aí com a disfunção do torcicolo do teu paciente. Ligamentos viscerais, fáscia bucofaríngea, pelo amor de Deus, físio. O que de acha é fáscia bucofaríngea? Quem já ouviu falar sobre esse tecido aqui? Mas é uma fáscia muito importante que está relacionado com os músculos da sucção do teu paciente, mas ela tem conexão direta com a base do crânio do teu paciente, tá? Estrutura, mais uma vez, nobre, que eu falei para vocês, que todo fisioterapeuta precisa saber e avaliar essas alterações, porque tem relação com o torcicolo do teu paciente. E às vezes é por conta dessas alterações, em qualquer uma dessas estruturas, que o teu paciente também vai desenvolver uma assimetria craniana. Então, a assimetria craniana está total ligada com essas restrições de mobilidade cervical do teu paciente. O seu papel como fisioterapeuta, que entende desses pilares,
que entende sobre avaliar e tratar as disfunções de mobilidade tecidual é encontrar a causa do problema e tratar onde precisa. É assim que você tem um plano terapêutico eficaz, que vai gerar resultados. E, gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, tá? O torcicolo congênito do teu paciente é a principal causa das assimetrias cranianas, da plagiocefalia posicional, tá? E eu mostrei para vocês as diversas causas, na verdade, consequências de uma plagiocefalia não tratada no seu paciente. Deixa eu mostrar para vocês um crânio, uma base do crânio com uma plagiocefalia posicional. Olha essas duas figuras aqui. Olha como esse crânio perdeu completamente esse senso de simetria. Gente, olha só a posição desse occipital. Parece que veio alguém, deu uma martelada de um lado da cabeça dessa criatura aí. O crânio está completamente inclinado em paralelograma. Isso é uma plagiocefalia posicional. Olha só o forame magno desse paciente, como está completamente fora da posição que ele deveria estar. Ele tem que ser muito oval. Olha como um lado parece que está mais retificado do que o outro. Olha, gente, a posição da primeira vértebra cervical completamente rodada. Mas não só isso. Olha aqui a posição da mandíbula do seu paciente com a plagiocefalia posicional. Ó, tracei essa linha aí em vermelho, que é para vocês verem, certo? A mudança de posição desse ângulo da mandíbula. Isso aí é uma mordida cruzada, por exemplo. Tá? É por isso que o teu paciente vai apresentar diversas alterações quando ele tem uma plagiocefalia posicional, que é uma consequência do torcicolo, tá? E que vocês viram que tem diversas causas. Ou seja, um mesmo problema existe diversas causas e você precisa saber avaliar, porque o torcicolo vai causar essa alteração no teu paciente. Olha só como essa região é muito importante estar livre de disfunção de mobilidade. Trouxe aqui essa figura que é para vocês entenderem e ver como é que uma base de crânio precisa ser, tá, gente? Olha a diferença dessa figura. A cabeça do paciente deveria ser assim, toda retinha, bonitinha. Está completamente diferente lá daquela imagem passada, né? E por que isso precisa estar dessa forma? Porque é entre um osso e outro que saem inervações, emergem inervações importantíssimas, como, por exemplo, o nono par de nervo craniano, o glossofaríngeo. Ele é um nervo completamente motor e sensitivo e faz parte da deglutição do seu paciente, tá? Então não é incomum, o teu paciente vai ter um torcicolo funcional, vai ter uma assimetria craniana e ele vai apresentar sinais viscerais associados. Quer saber um? Mãe, como é a amamentação? Ah, doutor, ele engasga muito, mas eu acho que é o fluxo do meu peito que é muito grande. Mentira, tem nada a ver. Não tem nada a ver. Essa criatura está engasgando porque existe disfunção nessa região e o glossofaríngeo dele está alterado. E ele não consegue fazer essa atividade adequada de respirar, sugar e deglutir. Então ele engasga toda hora. A mãe passa a noite em claro comendo do menino sufocar. Olha como o seu trabalho é importante para essa família, tá? Outro nervo importante também é o 10º par de nervo craniano, nervo vago. Simplesmente o maior nervo aí parasimpático do nosso corpo. É ele que inerva 85% de todas as nossas vísceras, tóraco-abdominais. Então, secreção de suco gástrico, alterações respiratórias, alterações digestivas, frequência cardíaca, ou seja, toda a atividade visceral só acontece por conta dessa inervação. Então, se o teu paciente tem um torcicolo funcional, tem uma assimetria craniana, esse cara aí também pode estar alterado. E o teu paciente vai ter qualquer questão visceral envolvida. Uma cólica, uma constipação, um refluxo. É por isso que você tem o poder de tratar essas alterações gastrointestinais também do seu paciente. É por isso também que o torcicolo está completamente ligado com essas alterações viscerais. Certo? Outro nervo que passa aí na base do crânio, entre aí o temporal e o occipital, é o 11º par, que é o nervo acessório. Certo? Nervo aí, gente, motor pro ECOM, trapézio, mas também glote e faringe. Então, se essa região aí está disfuncional, esse nervo está irritado,
A condução neural desse carinha aí também vai estar alterado. Então, talvez aquele teu paciente que apresente um torcicolo que, por um milagre, é o ECOM que está envolvido, ou o trapézio, puramente muscular, não é o músculo que você precisa tratar. É a base do crânio que você precisa organizar essa condução neural, por exemplo, essa atividade desse nervo acessório. Porque quando você organiza isso, aí a musculatura relaxa. É por isso que você faz atendimento após atendimento, exercício, alongamento, gera dor no teu paciente e você não vê resposta clínica, porque é esse cara que você precisa tratar. É aplicar técnicas da terapia manual para você conseguir organizar isso aí. Certo? Outro par muito importante também é o hipoglosso, motricidade da nossa língua, certo? Então, tudo que tem glosso é língua envolvido, tá? Então, ó, glosso faríngeo e hipoglosso são nervos importantes que precisam, faz parte aí dessa atividade oral e atividade da língua do teu paciente, tá? Então, hoje está na modinha, né? Tudo aí é frenectomia, torcicolo e língua, o que é que tem a ver? Não tem nada a ver, tá? Já adianto para vocês, se vocês já ouviram isso na internet, não tem nada a ver, tá? Mas o torcicolo pode estar causando aí uma irritação dessa inervação e essa motricidade da língua também não fica boa. E aí, por exemplo, você pode salvar a vida desse paciente que ia para uma cirurgia de frenectomia desnecessária, certo? Esse é o seu papel e a sua capacidade dentro da terapia manual quando você aplica isso na pediatria. Tá? Olha aí, ó, trouxe a foto para a gente comparar as duas figuras. Um occipital que teoricamente deveria estar nessa posição, a posição anatômica normal e fisiológica dele, sem disfunção, e uma criatura com plagiocefalia posicional. Gente, olhando para essas duas figuras, você acha que existe uma possibilidade de não ter uma alteração na função do teu paciente? Tá? É por isso que tem todos esses estudos mostrando essas consequências. Certo, gente? E é isso também que vai alterar todo esse desenvolvimento motor do seu paciente, vai ser a causa dessas alterações do torcicolo, vai ser a causa dessa assimetria craniana do seu paciente. Olha só esse vídeo de um paciente meu aqui do consultório que tinha esse combo, tá? Torcicolo funcional, assimetria craniana, mas também alteração no desenvolvimento motor. Olha só esse paciente quando chegou e no segundo atendimento. Olha que legal. Tá vendo? Ó. Eita, pessoal. Passou no teste, conseguiu olhar para esse lado, certo? Vamos para esse agora, tio. Vamos para esse agora, tio. Olha. O bebê, ele precisa olhar para o lado até encostar a bochechinha na maca. Esse lado aqui, ó, gente, ó como ele vira com muito mais facilidade, ó. Ó, já tá aqui, já conseguiu. Ó, ombrinho baixo, tá tudo bem. Ó, você quer a bolinha? Você quer a bolinha? Segura a bolinha. Segura a bolinha. Ó, isso. Pega a bolinha. Isso. Segura a bolinha. Então aqui eu tô fazendo testes com ele, tá vendo? Nessa idade já era para ele ter uma destreza melhor na mão. Tá vendo que parece que ele tá querendo pegar a bola, mas ele tá com uma certa dificuldade? Ele não pega mesmo. Tá vendo? Ó, parece que ele quer, ele tá doido pra ir, ó. Ó a boca, ó o braço como tenta vir, mas ele não consegue fazer a linha média, tá? Ó, o tio vai mexer um pouquinho aqui, tá bom? Combinado? Combinado? Ai, tá ficando uma coisa que eu nem posso mais mexer com ele do lado. Porque fica de olho, né? Tu é bebê, rapaz. Tu é um bebezinho. Não pode mexer em celular, não. A gente nem assiste mais TV, né? Porque tu é um bebê. É. E o bração lá, hein? E o bração lá, hein? E aqui agora? Pega. Aê, pessoal! Mais uma vez. Aê! Cara, você tá de parabéns, tio. Parabéns! Parabéns!
parabéns. Diga, tio, e no segundo atendimento, viu, tio? No segundo atendimento. Mas fantástico. Eu sou um rapaz forte. Gente, isso aí é o combo que vai chegar. Essa mãe, por exemplo, era uma mãe obesa que tinha um alto teor de gordura visceral e olha a consequência aí na nossa prática clínica. O bebê com torcicolo, assimetria e alteração de desenvolvimento motor. Em 2 sessões a gente conseguiu já ajustar esse paciente, tá? Tratando o que? A causa do problema, certo? Gente, só para eu não esquecer, a palavra-chave dessa aula hoje é transforma. Pega o papel e anota aí, porque depois eu não quero comentar, não. Não teve palavra-chave nessa aula. Teve sim, palavra-chave é transforma. Anota aí, certo? Vamos lá. E o quarto pilar que você precisa desenvolver para tratar todas essas alterações que a gente falou agora, essas disfunções de mobilidade, é o toque clínico avançado, certo? É você aplicar as técnicas propriamente ditas da terapia manual em cada estrutura que vai apresentar uma disfunção, certo? Em cada estrutura que você aplicou testes, que você entendeu que precisa ser tratado, então você consegue tratar qualquer alteração de mobilidade em qualquer tecido no seu paciente. Com um toque sutil e suave. Por que avançado, Ícaro? Porque não é, gente, aquela liberação miofacial que a gente está acostumado desde a época da faculdade, não. Matando a criatura, gerando dor e desconforto no paciente, certo? Aquilo ali, gente, deixa eu só contar um segredo para vocês, você não está gerando resultado nenhum, tá? Quando você aplica essa técnica forte, aquele alongamento que a gente fazia na época da faculdade, ali você está destruindo fibras de colágeno e elastina do seu paciente. Só que o nosso corpo é muito inteligente. Então, ele pode até sair com a mobilidade melhor do seu consultório, mas 2, 3 dias depois a restrição volta tudo de novo, porque o corpo entendeu que aquelas fibras de colágeno e elastina elas foram destruídas e ela vai depositar mais fibras de colágeno e elastina. Ou seja, vai restringir ainda a mobilidade. Quem nunca tratou um torcicolo, fez alongamento e o paciente voltou, saiu com a liberdade melhor, mas na semana seguinte voltou tudo tenso de novo? Por quê? Porque você alongou. Alongamento não é tratamento. Eu falo isso o tempo todo. Então, a finalidade de toque clínico avançado é avançado por isso, porque a gente tem a capacidade de moldar essas fibras de colágeno e elastina dessas estruturas, tá? Então, essas fibras, essas células, ela têm memória. Eu faço uma analogia que é como se fosse um slime, tá? Você vai esticando esse slime, ele fica todo aberto. Quando você solta, ele não retorna ao tamanho original, ele se mantém naquela postura. Então, quando você aplica as técnicas sutis e suaves no seu paciente, não destruindo essas fibras de colágeno, mas sim gerando uma nova memória de mobilidade para elas, você trata e a disfunção não retorna. É por isso que, igual esse vídeo que eu mostrei para vocês, em 2 atendimentos você consegue resolver também o problema do seu paciente, porque você moldou as fibras de colágeno, porque você tratou a causa do problema, porque você soube avaliar o seu paciente com as diferenças anatômicas, porque você soube e entendeu como é que estava essa gravidez e você entendeu qual era a estrutura que precisava ser tratada. Entendeu agora a junção de todos esses pilares para a gente resolver um problema do nosso paciente, tá? E, gente, por que isso é importante? Porque aprendizado não combina com estresse, tá? Se o teu paciente apresenta uma disfunção de mobilidade, não tenha dúvida que esse sistema nervoso dele, simpático e parasimpático, já está completamente desorganizado. Ele já está um paciente irritado, choroso, que não consegue dormir bem. E tudo que ele menos precisa na vida é um fisioterapeuta que vá fazer alongamento e gerar mais dor e desconforto nessa criatura, certo? Então, se o paciente tem um torcicolo, alongar não vai resolver o problema. Se o teu paciente tem uma alteração do desenvolvimento motor, ficar forçando ele em posições de transição, em estimulação e exercício, não vai resolver o problema dele, tá? Porque aprendizado não combina com estresse. Agora, quando você junta tudo isso e você consegue gerar uma nova memória para aquele corpo,
gerar uma nova memória para o seu paciente, independente da disfunção dele, você vai conseguir enxergar resultado no seu tratamento. Eu mostrei esse vídeo desse atendimento de um paciente meu que só tinha torcicolo, disfunção de mobilidade. Mas olha só, essa fisioterapeuta, a Soraya, que atende exclusivamente pacientes neurológicos. Olá, eu sou Soraya, sou da cidade de Conselheiro Lafayette, interior de Minas Gerais. Tenho 25 anos de formada em fisioterapia, há 23 anos que eu trabalho na neuropediatria, desde que eu fiz a minha formação no Conceito Bobat, né? Eu trabalho com várias crianças com paralisia cerebral, tenho também os quadros de atraso no desenvolvimento, assimetrias cranianas, torcicolo congênitos, mas a grande maioria que eu atendo são as crianças com paralisia cerebral. Depois do TEMAP, eu me sinto muito mais feliz. Por quê? Porque tem pacientes que estão comigo há 23 anos, né? Desde que eu comecei, desde que eu abri meu consultório, tem pacientes que estão comigo até hoje. E o TEMAP foi um incentivo a mais, técnicas a mais que eu coloquei. Então, crianças que eram muito tensas por causa de espasticidade mesmo, referente à lesão cerebral, consegui liberar muito dessas tensões de origem neurológica. Paciente que tem ainda diferença no comprimento de membros, né? Consegui reverter esse comprimento dos membros, que estava uma diferença maior, reduziu bastante. Paciente hemiparético que andava com o pezinho ainda bem elevado, passou a andar com o pezinho diretamente no chão. Então, eu estou muito satisfeita com isso, porque não só me auxiliou, me capacitou para atender as assimetrias cranianas, que eu não tinha uma técnica específica, e os torcicolos também, mas também na outra área, que é o grande forte aqui do meu consultório, né? Então, depois do TEMAP, a minha vida profissional, a minha satisfação, meus resultados, com certeza são outros. O TEMAP transformou meus atendimentos, me deu mais, como se fosse uma ferramenta a mais e bastante potente, né? E eu tenho certeza que se você já tentou tratar o seu paciente com torcicolo, com assimetria craniana, é impossível você resolver em até 4 atendimentos, sem você ter esse conhecimento da terapia manual avançada pediátrica, sem você dominar esses pilares que são essenciais para você ter um plano de tratamento eficaz e poderoso no seu tratamento. Não tem como, você não consegue. Mas fiquem tranquilos, porque na nossa próxima aula eu vou ensinar técnicas poderosas para você conseguir tratar o seu paciente com torcicolo e assimetria em até 4 atendimentos. Sim, gente, respondendo muitas perguntas que a gente recebeu lá no direct, no Instagram, lá na nossa comunidade também, a gente vai abrir sim a nova turma do TEMAP no final desse evento. Mas eu não quero que vocês se preocupem com isso agora, gente. Esqueçam isso, eu quero que vocês foquem energia aqui nesse evento, na imersão. Fiquem tranquilos, no momento certo a gente vai falar sobre o TEMAP. Gente, mas antes da gente continuar aqui com nossa aula, eu queria saber de vocês. Qual é o seu sonho hoje como fisioterapeuta? O que é que te motivou a estar aqui nessa aula hoje? Coloca aí nos comentários. O que é que faz o teu coração pulsar dentro da fisioterapia? Qual é o teu maior objetivo? Fala aí. Você já conquistou? Você está conquistando? Me conta, eu quero saber. Porque o meu maior sonho, com certeza, é fazer com que cada vez mais bebês tenham acesso a profissionais capacitados e qualificados para tratar a causa do problema. E não ficar enxugando gelo de atendimento após atendimento e não gerar resultado. E essa família perder janela de tratamento. E essa família não conseguir mais tratar uma assimetria craniana. E esse paciente ter problemas para o resto da vida porque não teve a sorte de cair na mão de um profissional qualificado. E eu estou muito feliz que vocês estão aqui hoje se preparando, se capacitando para que quando esses pacientes cheguem até você, vocês tenham a certeza, a segurança de oferecer o melhor tratamento para eles. Então, assim, eu já estou muito realizado, já supriu, inclusive, as nossas expectativas, a quantidade de inscritos, de fisioterapeutas inscritos aqui nessa imersão. Passamos de mais de 3.000 fisioterapeutas inscritos nessa imersão. Então, eu estou realmente realizado e feliz por vocês. Parabéns pelo comprometimento, isso já mostra que vocês são diferenciados no mercado. Tá? Mas bora ver o que é que a gente viu até agora nessa aula, tá? Falei para vocês sobre as disfunções de mobilidade. Quais são essas causas, essas estruturas e consequências que esse paciente vai apresentar
quando ele tem disfunção de mobilidade, tá? Falei para vocês sobre os pilares essenciais que você precisa ter no seu tratamento para conseguir tratar um torcicolo ou uma assimetria craniana em até 4 atendimentos, que é comunicação efetiva. Sem ele, criatura, o paciente não vai deixar você tocar, tá? Você não vai conseguir aplicar as técnicas da terapia manual se você não domina. Falei sobre as diferenças anatômicas entre o paciente adulto e o paciente pediátrico. Sim, ele não é um adulto em miniatura. É por isso que você não pode aplicar terapia manual no paciente pediátrico. Você precisa conhecer essas diferenças. Falei sobre o raciocínio clínico para o tratamento das disfunções de mobilidade. Nosso corpo ele não é segregado, ele é todo único, indivisível e inseparado. Existem conexões que você precisa entender. É por isso que às vezes o problema é lá na cabeça e tu tem que mexer no quadril do teu paciente, tá? E falei também sobre o toque clínico avançado como uma ferramenta de tratamento. Esse é um grande pilar que faz com que você consiga tratar essas disfunções de mobilidade. Então, nosso toque é sutil, suave, delicado, gerando conforto para o nosso paciente, gerando uma nova memória do nosso paciente. Dessa forma, é impossível o fisioterapeuta machucar e gerar dor no paciente em algum tratamento quando ele utiliza esse pilar, tá? E vocês entenderam como é um tratamento, um plano de tratamento com base na terapia manual avançada pediátrica. O fisioterapeuta precisa seguir esses pilares para conseguir gerar resultados rápidos e duradouros no torcicolo, na assimetria craniana, mas acima de tudo, ter segurança na avaliação e no tratamento, tá? Gente, na nossa próxima aula, que é a aula 3, é a nossa mão da massa, criatura. É lá que eu vou te ensinar as técnicas poderosas para você tratar o torcicolo e a assimetria craniana do seu paciente em até 4 atendimentos com as técnicas da terapia manual. Então tá assim, imperdível. É lá que você já vai sair conseguindo aplicar e gerando resultado no seu paciente. Inclusive, vou querer depoimento, viu? Se aplicou, aprendeu, aplicou, já fala pra gente aí qual foi o resultado que você teve, tá bom? Gente, pelo amor de Deus, eu já ia esquecendo a aula que eu prometi para vocês de como fazer o registro perfeito da evolução no tratamento das plagiocefalias posicionais. Vai estar aqui o acesso na descrição dessa aula, tá? A gente vai deixar aqui e também lá na comunidade. Para você desbloquear essa aula, você vai utilizar a mesma palavra-chave que eu já falei aqui na aula. Pode usar a mesma palavra-chave que você vai desbloquear aí essa aula bônus, beleza? Então eu vejo vocês na próxima aula e até mais. Tchau, tchau.